Ideologia, ideologias, visões de mundo. Ideologia é o conjunto lógico, sistemático e coerente de representações, ideias e valores, e de normas ou regras de conduta, que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Ela é, portanto, um corpo explicativo de representações e práticas, normas, regras e preceitos, de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação racional para as diferenças sociais, políticas e culturais, sem atribuir tais diferenças e divisões da sociedade em classes. Pelo contrário, a função da ideologia é de apagar diferenças, como as de classes, e de fornecer aos membros da sociedade o sentimento de identidade social, encontrando certos referenciais identificadores de todos e para todos, como, por exemplo, a humanidade, a liberdade, a igualdade, a nação ou Estado. Marielle Chauí, O que é Ideologia, 1980. Isso mesmo, também podemos definir ideologia como um conjunto de ideias, concepções, opiniões sobre algum tema quando perguntamos, por exemplo, qual é a ideologia de um determinado pensador. Estamos nos referindo à doutrina, a um conjunto de posicionamentos e ideias seguidos por ele diante de determinados fatos. Karl Marx conceituou ideologia como um sistema de pensamento, ou seja, uma forma de conceber o mundo que abrange, principalmente os seus aspectos sociais, relação entre os homens e a sua atividade, visão do mundo, isto é, produto e reflexo de uma época e de uma sociedade, mais especificamente de grupos sociais reais, estratos e classes, expressando seus interesses, a sua atividade e o seu papel histórico. Além dessa definição da filósofa Marilena Chauí, no decorrer da história do pensamento sociológico, muitos sociólogos se preocuparam em achar uma definição adequada para esse conceito que tanto nos intriga. Acabou? Ideologia também pode indicar teoria, no sentido de constituição, configuração dos conhecimentos para nortear a ação de indivíduos e instituições. Há uma ideologia religiosa. A de uma igreja, de uma religião específica, estabelece um código de conduta aos fiéis. Há uma ideologia para as escolas. Cada escola segue uma ideologia específica. E, claro, há uma ideologia de um partido político, ou seja, um estatuto que estipula as concepções acerca de diversos temas de interesse do partido e de seus afiliados, como, por exemplo, de poder, e fornece uma série de orientações de ação a seus militantes. Não seria este pensador um sistema de pensamento neutro, pois para ele a ideologia teria uma função que é legitimar, justificar e contribuir ou para a manutenção de ordem social existente ou para sua transformação. Marx compreende a ideologia como uma consciência falsa, proveniente da divisão entre o trabalho manual e intelectual. Posteriormente, concluiu-se que esta palavra ganharia um sentido novo, quando Napoleão chamou Tracy e seus seguidores de ideólogos, no sentido de deformadores da realidade. No entanto, os pensadores da antiguidade clássica e da Idade Média já entendiam ideologia como um conjunto de ideias e opiniões de uma sociedade. Nessa divisão surgiram os ideólogos ou intelectuais que passariam a operar em favor da dominação ocorrida entre as classes sociais, por meio de ideias capazes de deformar a compreensão sobre o modo
como se processam as relações de produções. Nesse sentido, a ideologia, enquanto falsas consciências, geraria a inversão ou a camuflagem da realidade para os ideais ou interesses da classe dominante.